Sérgio Ramos Garcia nasceu em 30 de março de 1986, na cidade de Camas, província de Sevilha, Espanha. Filho de José Maria Ramos e Paqui Garcia, tem outros dois irmãos, René, que é o seu empresário, e também Miriam, sua irmã caçula. A vida da família Ramos na infância de Sérgio era tranquila. O menino pôde aproveitar a vida de criança sem grandes dificuldades. Mas o futebol não era seu grande sonho na infância. Seu verdadeiro sonho era ser toureiro. Ele ficava o dia inteiro assistindo touradas na televisão. Seus pais começaram a ficar preocupados com o vício do filho em touradas e propuseram que ele focasse seu interesse no futebol, mas ele negou. Ele já estava decidido, seria toureiro. Então, seu irmão René foi o principal responsável por Sérgio escolher o futebol, dizendo ser menos perigoso e com mais chances de sucesso. Não entenda mal, Sérgio Ramos até gostava de futebol, mas não tanto quanto das touradas. Embora o sonho fosse outro, aos 5 anos já jogava no time de sua cidade, o Camas FC, e aos 7 despertou o interesse do Sevilha em um jogo do Camas, e foi integrado ao maior clube da região. Neste momento, foi que René conseguiu persuadir o irmão mais novo a focar seus esforços no futebol. Mesmo tão novo e tão genioso, acabou fazendo a escolha certa. Na base do Sevilha, sempre jogou de lateral direito ou zagueiro, e sempre teve espírito de liderança no elenco, mesmo quando criança. Foi vencendo as etapas das categorias de base com facilidade, sempre despertando a atenção dos treinadores pelo seu futebol vigoroso, imponente e de imensa categoria. Já era um jogador de sucesso no futebol de base da seleção espanhola também. Era um jogador precoce, que jogava sempre nas categorias acima de sua idade. Aos 16 anos, estreou pelo time profissional do Sevilha B, e aos 17 já fazia parte do elenco principal. Rapidamente chegou ao time titular, parecia um veterano na equipe, uma qualidade acima da média para um jogador de defesa. Foi campeão europeu sub-19 com a seleção, sendo um dos melhores jogadores do campeonato. Já era, desde muito jovem, um jogador intempestivo, de pavio curto, mas de imensa qualidade. Fez mais de 50 jogos pelo Sevilha e ao final da temporada 2004-2005 recebeu uma proposta do poderoso Real Madrid, e o clube aceitou vender seu principal prodígio por 30 milhões de euros, com apenas 19 anos de idade. Chegou em Madrid num clube recheado de estrelas no elenco: Zidane, Casillas, Raul, Roberto Carlos, Guti e Ronaldo Fenômeno. Mas Sérgio Ramos não se intimidou com o elenco estrelado do Real Madrid e rapidamente conseguiu seu espaço no time, e também na seleção principal da Espanha, jogando na maioria das vezes como zagueiro e até como primeiro volante, assim como o time necessitasse. Em sua primeira temporada marcou 6 gols pelo clube, em todas as competições que disputou. Já na segunda temporada em Madrid, foi campeão espanhol, marcando novamente 6 gols da temporada e conquistando o título do Campeonato Espanhol. Já era uma referência na equipe, com apenas 21 anos, mas o Real Madrid estava em processo de transição, enquanto Sérgio Ramos ascendia como uma das principais estrelas da companhia. Na temporada seguinte, o Real contratou Pepe Metzelder para a defesa, mas não conseguiu contratar um lateral de nível, e com necessidade do time, voltou às origens e passou a jogar como lateral, assim como também passou a atuar na mesma posição pela Espanha. Foi novamente campeão espanhol na temporada. E foi como lateral direito que, ao lado de estrelas da seleção como Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta, Villa e Fernando Torres, que conquistou a Euro 2008, título que o país não conquistava desde 1964. É um orgulho jogar tantas vezes com essa camisa branca e poder fazer história. Não é algo fácil, e menos ainda em um clube tão gigante como esse. Meu objetivo é seguir somando partidas e conquistar todos os títulos possíveis com essa equipe. Apesar das marcas incríveis, Ramos passou a colecionar outras marcas indesejáveis, como campeão de cartões amarelos e vermelhos do clube, temporada após temporada. Na temporada seguinte, o Real Madrid contratou Cristiano Ronaldo e Kaká, os dois últimos melhores jogadores do mundo, a fim de fazer o clube voltar às grandes glórias. O capitão e grande ídolo Raul começou a perder seu espaço no time e passou boa parte da temporada no banco de reservas. O ídolo via ali que seu tempo em Madrid estava chegando ao fim. Novamente, o clube terminou a temporada atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol e amargou outra eliminação nas oitavas de final da Champions League, dessa vez para o Lyon de Juninho Pernambucano. Mas a temporada ainda reservava uma grande glória para Sérgio Ramos e a seleção espanhola. A seleção chegou à África do Sul como uma das principais candidatas ao título, e mesmo após perder na estreia para a Suíça, acabou conquistando o título da Copa do Mundo numa final tensa e emocionante contra a Holanda, com um gol de Iniesta. Mas o Real Madrid precisava de mais do que lutar pelo título espanhol. A pressão em cima do elenco era muito forte, e o clube via o Barcelona de Pep Guardiola encantar o mundo com o futebol. Raul e Guti acabaram saindo,
e coube a Casillas e Sérgio Ramos capitanearem um novo Real Madrid, com José Mourinho como técnico. O time precisava de um novo começo, e apesar de melhorar demais o desempenho, viu o maior rival conquistar a Champions League, em que o Real caiu na semifinal para o próprio Barcelona, fez para um Bayern de Munique, e com um pênalti bizarramente desperdiçado por Sérgio Ramos. Mas uma nova Eurocopa chegou, e a Espanha não tomou conhecimento dos adversários, atropelou a Itália na final com um sonoro 4-0 e foi campeã novamente do torneio. Na temporada seguinte, o clima entre José Mourinho e o elenco do Real Madrid não foi dos melhores, principalmente com as lideranças da equipe, e ainda mais grave com Casillas. Outra vez, queda na semifinal da Champions League, e o vice-campeonato da La Liga. José Mourinho acabou saindo e deu lugar a Carlo Ancelotti, e finalmente o Real Madrid pôde comemorar a tão sonhada La Décima. O técnico focou todas as atenções do elenco para a Champions League, e com apenas uma derrota no torneio, chegou ao tão sonhado título. Durante todo esse período difícil do Real Madrid, na sede por grandes conquistas, Sérgio Ramos, ao lado de Casillas, Marcelo e Cristiano Ronaldo, foram os pilares de um elenco extremamente cobrado e que se uniu, abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Mas jogar no Real Madrid é sempre jogar sem sossego. A torcida é exigente, tão exigente a ponto de vaiar ídolos, como Casillas, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. Após a tão sonhada conquista da La Décima, liderados principalmente pelos gols de Cristiano Ronaldo, que quebrava recordes atrás de recordes pelo clube, também seguia com seu capitão com o mesmo gênio difícil de antes, comandando a defesa e orientando o time. Sérgio Ramos fez diversos gols. Gols extremamente importantes, em decisões e em finais. O pênalti perdido na semifinal contra o Bayern não abalou o foco do jogador. O fato é que Sérgio Ramos é um dos melhores zagueiros do mundo, possivelmente o melhor. Com um tempo de bola incrível, impulsão e muita categoria para trabalhar a bola, já tem quase 100 gols e 60 partidas pelo Real Madrid. Já são 4 títulos da Champions League com o clube em seu currículo, um contrato renovado até 2020 e a garantia de seguir sendo líder do Real Madrid, que hoje já não conta mais com Cristiano Ronaldo e passa novamente por outra renovação. Pela seleção espanhola, também vai liderar uma renovação, o único do elenco campeão do mundo em 2010 que ainda veste a camisa da seleção. Resta saber se o Real Madrid vai tratá-lo como o ídolo que é quando chegar a hora de sair ou de parar de jogar. Com o último título da Champions League do Real Madrid, o 13º da história do clube e abrindo 6 de vantagem para o Milan, que tem 7, Sérgio Ramos ficou marcado pela contusão de Salah. Ficou ainda mais estigmatizado como um jogador desleal. Mas o futebol tem dessas. Você pode fazer 1000 coisas boas, seus atos ruins é que ficarão marcados. Falamos de um grande zagueiro e um excelente jogador de futebol, apesar de tudo. Ao Real Madrid fica a dúvida de como o clube vai tratar seu ídolo. Sim, um dos maiores ídolos da história, por tudo que fez e conquistou. Visto a forma como Hierro, Casillas, Raul e Guti saíram do clube, é de se pensar. Cristiano Ronaldo também, apesar de tudo, de ser o maior artilheiro da história do Real Madrid, saiu pela porta da frente rumo à Juventus, mas não saiu bons termos com Florentino Pérez, o presidente. Estamos falando de um craque. Sim, Sérgio Ramos é um craque. Um craque que ainda escreve a sua história. Que ainda tem lampejos daquele menino que vive levando cartões amarelos e vermelhos pelos motivos mais idiotas. O futebol sempre coexistiu com esses jogadores. Edmundo, Cantona, Gascoigne e Stoichkov não me deixam mentir. Mas Sérgio Ramos faz a diferença. Com muita entrega em campo, suando a camisa e dando sangue pelo time. Além de marcar gols. Muitos gols. A certeza que fica é que o nome de Sérgio Ramos já está marcado na história do futebol.